bom se a gente pensasse nas respostas desses questionamentos. Qual seria o mandamento, a ordenança, a determinação, a coisa mais importante da Bíblia? Nós sabemos que toda a Bíblia é importante. Gênesis, Apocalipse. Toda a Bíblia é importante, não há nada ali que não seja importante. Nós temos 66 livros, todos eles com a sua importância. Histórias, exemplos de homens valentes, história de homens covardes, gente que ganhou, gente que perdeu, gente que foi fiel, gente que foi infiel, gente que tinha o coração em dois lugares ao mesmo tempo, gente que dedicou a sua vida inteiramente ao Senhor, gente que preferiu o inferno, gente que preferiu o céu, milagres, os mais diversos, milagres feitos no próprio homem, milagres feitos na natureza, milagres no céu, sobrenatural de Deus exposto. Temos o anúncio do Senhor, que hoje é a base da nossa evangelização, os 10 mandamentos. Essa pergunta para mim é: se nós tivéssemos que escolher alguma coisa como principal da Bíblia, o que seria essa coisa? Será que a gente pode resumir algo da Bíblia? Não, se eu fizer isso e isso, pronto. Ainda que eu não consiga fazer as outras coisas, se eu conseguir fazer estas duas coisas, então Deus vai olhar para mim, por sua misericórdia, Ele então me enquadrará no perfil daqueles a quem Ele deseja salvar. Quais seriam as duas coisas? Se resumir a Bíblia inteira em duas coisas, seria bem complicado, bem difícil para nós. Mas alguém teve essa curiosidade antes de mim, antes de você, e aproveitou o momento em que Jesus estava diante dele para fazer essa pergunta. Que é possível que algum de nós já tenha feito, mas é possível que algum de nós nunca tenha feito. Mas ele fez essa pergunta. E então eu queria convidar você para abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 12. Marcos capítulo 12. Marcos 12, começando no versículo 28, nós vamos até o versículo 31. Apenas para enquadrar o assunto, nós vamos ler todos esses versículos. O texto diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel,
O Senhor Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por podermos estar essa noite aqui para compartilharmos a tua palavra. Esta é uma noite em que o nosso coração grita agradecido ao Senhor por nos ter preservado a vida, nos ter trazido até aqui. Oramos que a tua misericórdia seja estendida como um lençol sobre esta igreja essa noite. Da mesma forma, a sua graça salvífica, transformadora, e que por causa da sua misericórdia, da sua graça, do seu amor, da bondade, da benevolência do Senhor, nós oramos que o Senhor fale conosco. Oramos que o Senhor use a minha vida apesar de mim. E fale, não por causa de mim, mas por causa de ti mesmo, da tua própria palavra. E nos ensine, meu Deus, de forma que cada um de nós, alcançando o conhecimento do Senhor, possa ter uma vida mais próxima do Senhor e transbordar isso para outras pessoas, para pessoas que estejam próximas de nós. Então, em nome de Jesus, eu oro. Quebranta o nosso coração, fala conosco. Lembra que a palavra é sua, a igreja é sua, o Espírito é seu, a sabedoria é sua, nós somos seus. Tudo que é aqui pertence ao Senhor, e para ti será a honra, a glória e o louvor, e o nome engrandecido será o seu. Fala conosco, Senhor, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Podeis entrar. Eu vou reler o texto para que a gente possa enquadrar de fato o que queremos falar essa noite. Lucas, no capítulo 12, do versículo 28 ao 31, diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? É interessante que, com a idade que eu tenho, cronológica, ou com a idade evangélica que eu tenho, eu nunca parei para fazer essa pergunta, mesmo já tendo lido esse texto, já tendo ouvido algumas pregações e lido inúmeros estudos e compartilhado a palavra com pessoas e também recebido o compartilhamento da palavra que outras pessoas fizeram comigo. Eu nunca parei para perguntar isso. Qual é o principal? Existe um principal? Não são todos eles igualmente importantes? E a pergunta também não foi feita por nenhum dos apóstolos, nenhum dos seguidores de Jesus. O questionamento não foi feito por alguém que, iluminado pelo Espírito de Deus, uma vez que converteu-se ao cristianismo, gostaria de saber com profundidade a respeito de qual era o degrau maior, mais alto, mais próximo da perfeição. A pergunta surge justamente de um judeu. A Bíblia diz: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo que Jesus lhe houvera respondido bem.
não tinha resposta no seu entendimento. E então ele pergunta para Jesus: qual é o principal de todos os mandamentos? Eu nunca tinha parado para pensar que podia ser que no meio de todos aqueles 10 tivessem 2 que fossem principais. Eu nunca pensei que eu pudesse simplesmente resumir a Bíblia em 2 mandamentos. A vida cristã em 2 mandamentos. Toda a história de um seguidor de Jesus Cristo em apenas 2 mandamentos. Mas aquele homem que não tinha dicionário bíblico, concordância, estudos na internet, interpretações diversas, ele como judeu, ele pensou e perguntou para Jesus, e Jesus respondeu. Se alguém tivesse me feito essa pergunta sem que eu tivesse lido esse texto, certamente, sem hesitação, eu diria: todos são igualmente importantes. Não há nenhum mais importante do que o outro, assim como não há nenhum menos importante do que o outro. Mas Jesus aceitou a pergunta e respondeu de acordo com o questionamento que lhe fora feito. Jesus disse: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí ele estabelece 2 mandamentos como resumo da Bíblia. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Segundo, versículo 31. O segundo é, ele faz questão de dizer que aquele era o primeiro. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus arremata: não há outro mandamento maior do que estes. Aí você começa a olhar a Bíblia, então esses 2 mandamentos são os maiores. A Bíblia resume nessas 2 coisas: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e amar ao teu próximo como você se ama. E então, olhando ainda o que ele quis dizer com isso, eu dei uma olhada na Bíblia, a expressão de todo o coração se repete inúmeras vezes. Deuteronômio tem várias vezes de todo o coração. Josué, Levítico, e você vai andar na Bíblia, Salmos, Provérbios. Você vai pesquisar e a Bíblia tem muitas vezes a expressão de todo o coração. Quando Deus estava falando com o homem mais sábio, conhecido como Salomão, ele disse que se o povo pecasse, mas voltasse para casa, naquela casa, e de todo o coração se arrependesse, Deus ouviria. E toda a história dos profetas, eles dizem que se o homem se converter de todo o seu coração ao Senhor, ou buscar de todo o coração, Jeremias, no capítulo 29 e no versículo 13, ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Buscar-me-eis e achar-me-eis quando me buscar de todo o coração. Joel, no capítulo 2, no versículo 12, ele diz: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns, choro e pranto. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 24, Samuel diz: servi
nos fez. Eu poderia citar inúmeras passagens em que a Bíblia fala da conversão de todo o coração. Mas amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todas as tuas forças, que está descrito aqui em Marcos, no capítulo 12, no versículo 30, é, sem dúvida, a mais conhecida de todas elas. O que eu preciso entender é o que significa todo na Bíblia. Você faz uma reunião e convida 50 pessoas. Aí vão dos seus amigos, 45 amigos. Você encontra um dos que não foi e fala para ele: olha, estava todo mundo lá, só faltava você. Não estava todo mundo, só tinha 45, você convidou 50. Você encontra pessoas dando opinião sobre alguma coisa, 3, 4 pessoas falam sobre o mesmo assunto, você fala: todo mundo está comentando isso. E não é todo mundo, foi 3 ou 4, 5 pessoas que falaram sobre isso. O todo, na nossa concepção, é uma grande parte, mas o todo posto nessa expressão significa 100%. Todo espaço. Não é uma coisa relativa, que quando a gente diz todo, a gente está querendo dizer que tem uma grande quantidade de pessoas, ou a maioria delas. O todo bíblico é realmente todo, 100%, todo espaço. Onde não há nenhuma coisa do lado de fora. Ele diz no texto: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo, 100%, sem espaço para o outro amor, sem espaço para algo que interfira nesse amor. Então, em termos de amor, é aquilo que diz o adesivo que a gente vê nas blusas, nos carros, em casa, em várias coisas, 100% Jesus. E a gente sabe que a maioria dessas pessoas não tem nem 10, nem 15% de Jesus. Enfim, ele fala de todo, em seguida ele fala de todo o coração. E depois ele vai colocar essa expressão, coração, ele diz de toda alma, entendimento e força. Nós associamos sempre emoção a coração, ou coração a emoção. E isso é muito normal nos nossos dias, quando a pessoa quer dizer que ama, desenha um coraçãozinho que na verdade nem tem a aparência do coração, o órgão mesmo, mas que a gente aprendeu que aquele desenho, aquele símbolo é um coração. Se alguém colocasse o desenho do coração mesmo, as pessoas ao encontrar, o que é isso? Porque até o símbolo é mentiroso, né? É alguma coisa que não é verdade. O coração não é daquele jeito, mas todo mundo fala que aquilo é o coração. Aí a gente coloca: eu, coração, amo. Ou eu, na verdade, o coração como símbolo de amor. Eu, coração, fulano. Pronto. Aí todo mundo lê: eu amo fulano. Porque associou o coração simplesmente à emoção. Se nós fôssemos falar fisiologicamente da importância do coração, basta dizer que se ele parar, não tem mais nada que faça o homem continuar vivo. Basta dizer que ele é o responsável por irrigação sanguínea e por oxigenação. Desde que o sangue chega oxigenado no coração, ele bombeia para que todo o corpo receba tudo que ele recebeu. Uma vez chegando nele, ele distribui tudo o que passou por ele. Por isso é que é um perigo as pessoas que estão injetando alguma coisa ruim
na corrente sanguínea, porque vai chegar no coração, ele vai distribuir para o resto do corpo, tudo que ele pega, ele distribui. Nós aprendemos com o barulho do coração, um desses barulhos, ele está expulsando o que ele recebeu, o outro barulho, ele está sugando o que está chegando, e como uma bomba, ele está expelindo todo o sangue, enquanto ele faz esse movimento, jogando para todo o corpo se alimentar com o sangue oxigenado que vai chegando nele. Se ele parar, não importa se você é um atleta, se você é bom, se você é forte, se ele parar, não tem irrigação sanguínea em nenhuma parte do seu corpo. E fatalmente você morrerá. Quando o Senhor escolheu e colocou a respeito do coração, ele, embora estivesse falando da importância do coração, não é apenas simbolizando o órgão em si, mas como nós aprendemos a entender coração como uma parte sentimental, eu vou aproveitar isso para colocar. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isto é, todo espaço para sentimentos é do Senhor. Todo espaço que você puder sentir alguma coisa forte é para Deus. A colocação nesse sentido é tudo que faz o teu corpo vibrar de alegria. Deveria ser, em primeira instância, pelo Senhor. Nós temos uma passagem na Bíblia que mostra que o que a gente encontra hoje quando está evangelizando não é uma coisa nova, já acontecia desde a época de Jesus e bem antes. As pessoas perguntam o que elas podem fazer para serem salvas. O texto bíblico diz que o jovem veio ao encontro do Senhor e perguntou: Senhor, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Isso é uma pergunta interessante, aparentemente uma pergunta importante, uma pergunta que seria cheia de interesse pela vida eterna. Mestre, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Qualquer um ao olhar diria: veja, esse moço está interessado na salvação. E como nós não podemos fazer nada, o Senhor deu a ele o domínio do seu próprio coração. Você vai entender isso. Por quê? Então, Jesus disse para ele, falou dos mandamentos, mas a conclusão é: vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres e me segue. O problema é que o coração dele estava na riqueza. E a Bíblia diz que esse jovem saiu triste e foi embora. Porque o coração dele estava nas riquezas, ele queria servir ao Senhor, mas com o coração preso num outro local. E ninguém pode fazer esse tipo de coisa. O que ele está dizendo aqui é que o seu coração precisa ser inteiramente do Senhor. Nenhuma coisa pode ser mais importante do que Deus. E a posição de Jesus Cristo diante do escriba é: amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração. Um dia eu estava ouvindo uma explanação feita pelo teólogo moderno chamado John Piper. E ele estava fazendo uma colocação de que quando ele estava fazendo um doutorado na Alemanha, eles estavam estudando um livro de um determinado autor, que eu já não lembro mais. E ele disse que o autor dizia o seguinte: amor não é um sentimento, porque a Bíblia manda amar, dá uma ordem, e não se pode
mas ele, segundo a observação do próprio John Piper, estava errado, porque o Senhor dá ordem aos sentimentos, por exemplo, ele diz: alegrai-vos. Então ele ordena, ele diz: fique triste com o que está triste, e alegre com os que estão alegres. Ele diz: seja agradecido. Então, estava errado o teólogo do livro, assim como estão errados os teólogos do nosso tempo e os crentes do nosso tempo em não entender a questão, quando o Senhor diz aqui: amar de todo o coração. Imagina que isso não inclui o apego que você tem a determinadas coisas. Isso pode ser inclusive a sua própria família, o seu próprio trabalho, não importa. O convite do Senhor para segui-lo é: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o. É um convite que lance fora qualquer coisa que liga você, que prende você mais do que eu. Ele disse: aquele que não aborrece pai, mãe, irmãos, filhos, e me segue, não é digno de mim. Até mesmo uma pessoa que vai estar trabalhando na obra e em um determinado momento ela para e começa a questionar: será que eu estou fazendo certo? Eu acho que eu estou abandonando minha família, eu acho que eu estou largando isso, eu devia voltar. Ele diz: quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. E ele diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Então, quando ele fala amar de todo o coração, ele está dizendo que o mais importante entre todas as coisas que você já fez, entre todas as coisas que você já desejou, mais importante que a sua profissão, mais importante que a sua família, mais importante que o seu dinheiro, mais importante que qualquer coisa que você possa imaginar, é Ele, Deus. Então, quando ele resumiu em duas partes, na verdade ele ampliou e ele colocou a questão. Ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mas em seguida ele diz: e tua alma também. Pode ser que alguém entenda coração apenas no sentido emocional. Então ele fala de toda a tua alma, porque nós aprendemos que a alma é a sede dos nossos sentimentos, emoções. Nós somos tentados a fazer determinadas coisas por pena, por dó ou por obrigação. E a posição dele em que devíamos seguir de toda a alma é para que a gente entenda que até mesmo as coisas aparentemente tão importantes não importam tanto quanto importa servir a Deus. E esta noite talvez você diga: pastor, quem pode ir aos céus? Quem pode servir a Deus? Quem pode dar 100% do seu coração? E quem pode dar 100% da sua alma ao Senhor? Eu digo para você: quem disse que seria fácil? Quem foi que iludiu você a dizer que ir para o céu seria fácil? Quem disse para você que simplesmente seria uma maravilha? Que não haveria problemas? O próprio Jesus alertou: no mundo tereis aflição. Ele disse: mas teve bom ânimo, mesmo nas aflições. Eu venci o mundo. Ele disse que nós íamos esperar, ia passar por situação difícil. Na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, ele vai ensinar uma igreja na Macedônia que estava passando por tribulação, pobreza. Mas quando ele foi para uma outra igreja, essa igreja que não tinha nada, tirou do nada que não tinha uma grande contribuição e deu para o Paulo levar para outra igreja. Uma igreja que estava passando necessidade.
Paulo ia para uma outra igreja, e eles descobriram que a igreja para onde Paulo ia passava por situação difícil. Então eles, da sua pobreza, tiraram uma oferta grande. Cada um deu o que tinha, não tinha quase nada, deu esse quase nada para Paulo levar. O texto diz então, de todo coração e de toda alma. Mas ele diz ainda, de todo o teu entendimento. Chegamos na parte do intelecto. Então, não é apenas uma decisão, não é apenas movido pelos seus sentimentos, mas agora pelo seu entendimento. Movido por tudo que você pode entender como um todo. Movido agora pelas suas ações, daquilo que você conheceu, das suas habilidades, daquilo que Deus lhe deu, quer você seja uma pessoa que tem pouco conhecimento em termos de letra, ou você seja o máximo, um membro da Academia Brasileira de Letras, alguém premiado, intelectualmente, ou seja, a sua mente precisa entender que você está a serviço de Deus, e Deus não está alugando pessoas. Deus não vai alugar você, você não é objeto alugado, Ele não é alguém que trabalha com servo alheio, Ele compra os seus servos, quem é servo dele foi comprado e remido pelo sangue de Jesus, é propriedade dele. Quando nós alugamos um carro, vamos numa locadora, existe serviço não só para carro, mas para muitas coisas. Casa, por exemplo, eu moro numa casa alugada. A casa não é minha. Enquanto estiver podendo pagar o aluguel e enquanto a dona da casa permitir, eu moro lá. Se alguma dessas duas coisas falharem, ou seja, eu não puder pagar o aluguel, ou se a dona da casa precisar da casa, eu tenho que entregar, porque a casa não é minha. Quando você aluga um carro, você aluga com um tempo estabelecido. Enquanto você puder pagar o aluguel, você fica usando o carro. Mas você sabe que ele não lhe pertence. Você terá que devolvê-lo. Em algum tempo você terá que devolvê-lo. Algumas pessoas estão no reino de Deus como se fossem servos alugados. Isto é, num período de tempo, no culto de domingo, na igreja, na ação de Jesus. Nos outros dias elas são delas mesmas e de quem mais se achegar, inclusive do próprio diabo. São servos alugados. Se alugaram como se Jesus os tivesse querido em aluguel. Então ele diz, amado todo o seu entendimento, isto é, você não pode ser um servo alugado ou estar aqui na igreja apenas por um período de tempo, ou servir a Deus por um período. Durante outro momento, você vai agir como ímpio, vai satisfazer o seu coração, numa festa ímpia, vai beber, vai fumar, vai se drogar, vai se prostituir, vai contar piadas indecentes, vai praticar imoralidade, vai ocupar o seu tempo, a sua mente com imoralidade. Ou você é servo de Deus, ou você se alugou, porque Ele não alugou você. Ou você foi comprado por Ele, ou você está enganando a sua própria mente. O texto diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mas por fim, ele termina, e de toda a tua força. Então ele completou o homem 100%. Agora, toda a energia que eu tenho, agora toda a vitalidade que eu tenho, tudo que está em mim, que pode fazer alguma coisa, a minha voz, o meu conhecimento,
fazer, que Ele me deu entendimento para fazer, em qualquer área da minha vida, precisa funcionar para glorificar a Ele. Precisa ser voltado a Ele. Eu já tenho bastante tempo de vida. Sou feliz a Deus por ter chegado aqui. Não sei quanto tempo mais tenho pela frente, mas se Ele me levasse hoje, eu seria imensamente grato por Ele ter me dado tanto tempo de vida. Sinceramente, eu espero que Ele me deixe mais algum tempo por aqui, mas é Ele que decide, não eu. E nesse período de vida, eu aprendi a fazer algumas coisas. Eu tentei aprender música, eu não consegui música. Então, não esperem nunca que eu cante. Não vai ser muito bom. Então, nem no chuveiro eu tenho cantado alto, é baixinho, para não atrapalhar a vizinhança, alguma coisa assim. Então, não esperem de mim algo na área de música. Algumas coisas são limitadas, eu não consegui. Mas outras Ele me deu, por exemplo, me deu conhecimento de eletrônica, me deu conhecimento de eletricidade, de eletrotécnica, me deu conhecimentos na área de física, de química, alguma coisa de biologia, que Ele me deu. E eu trabalho juntando todas essas coisas, mas tem uma hora que eu tento consertar alguma coisa e eu não consigo com o meu conhecimento. Com a minha experiência, tempo de vida, eu não consigo na minha área. Mas eu sei que está escrito aqui que eu devo amá-lo também com o meu entendimento e com a minha força. Então vocês talvez não saibam, mas já faz bastante tempo que quando o caso para mim é difícil, eu vou orar. Eu simplesmente oro e continuo trabalhando. E tem dois irmãos da igreja que trabalham comigo e sabem que sempre que eles me veem consertar, quando eu termino, eu estou agradecendo a Deus, ou em voz alta ou baixa, mas eu estou sempre dando aleluia, glória a Deus, deu certo, oh glória, aleluia, normal meu. É natural eu fazer isso, porque a minha força se esgotou, mas Ele continua me dando entendimento, me dando força para isso, e essa força que Ele me deu lá, é que faz com que, por exemplo, eu conserto as coisas da igreja, faço as instalações, o som, a Bíblia diz que é para amar com todo o meu coração, com toda a minha mente, com a minha alma, com o entendimento, mas também com as minhas forças. Eu não posso me negar quando alguém me chama para pregar, ou quando alguém me procura para entender alguma coisa da palavra, porque é toda a minha força. Às vezes ela já andou ameaçando esses dias de faltar a força do meio, né? E aí eu tive que dar uma parada para recarregar a bateria para voltar. Já melhorou bastante. No outro final de semana eu estava bem complicado, muito complicado. E eu estava, como eu disse para vocês, praticamente no esgotamento físico. Mas a Bíblia diz: amar. A conclusão do primeiro mandamento é você ir de todos os espaços até 100% em amor a Deus, usando tudo que você tem. Mas aí ele entra então no segundo. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A impressão que dá é que esse é o primeiro é difícil. O segundo, então, parece que extrapola. Parece que foge à raia da compreensão humana. Veja só: amar ao próximo como a mim mesmo. Isso quer dizer que ele precisa ser tão importante para mim quanto eu sou importante. Isso quer dizer que se eu descubro que o meu próximo está passando fome e eu tenho comida, eu imagino que nenhum de vocês com fome, com a comida diante de vocês dizem assim: ah, comer não.
Comida boa, vocês com fome. Se alguém oferece comida para você, você com fome, certamente você comerá. Porque você se ama. Por menor que seja o amor que você tenha por você, tem aquelas pessoas que não se amam, não se cuidam, não se arrumam, não se ajeitam. Eu pergunto, não comem também? Não bebem? Não gostam de sorrir? Sim, pois naquilo que ela ama a si, deveria compartilhar com outra pessoa. E aqui há um segredo colocado em que, a respeito da alegria de Deus, em você se alegrar em Deus, enquanto você compartilha a sua alegria com alguém. De novo eu vou citar John Piper, que diz que nós seremos mais felizes em tudo que nós temos, se tudo que nós fizermos for para a alegria de Deus. Tudo que nós fizermos for para deixar Deus feliz, nós seremos os primeiros a ser felizes. Independente do que nós vamos fazer, se aquilo que nós vamos fazer é para deixar Deus feliz, tocando em miúdos as palavras dele, nós seremos as pessoas felizes. A Bíblia diz, também na segunda carta aos Coríntios, se eu não me engano, capítulo 9, versículo 6, que diz assim, que Deus ama a quem dá com alegria. Preste atenção. Deus ama ao que dá com alegria. Então, algumas pessoas dizem o seguinte, se eu estou alegre em dar ou não importa, o importa é que eu dê. O que você está dizendo com isso, na verdade, eu não me importo se Deus é satisfeito ou não. Não é assim. O que a Bíblia diz é que quando você pensa que Deus vai se alegrar no que você vai fazer, e você faz porque Ele se alegrar, porque Ele ama quem dá com alegria, você se alegrará em dar, em compartilhar. Toda vez que você for dar, você saberá, Deus ama quem faz isso, e eu vou fazer porque Deus ama, eu quero alegrar a Deus. O texto diz, o segundo é, amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu vou tentar encurtar a pregação. Amar a nós mesmos está além de simplesmente entrar na igreja e saudar o irmão com a paz do Senhor e perguntar se está tudo bem. Está tudo bem, irmão? Nós deveríamos perguntar, nós os cristãos, se está tudo bem, querendo ouvir. Tem um camarada que fez uma música muito engraçada, a música dele, um cantor de MPB. O nome da música é O Chato. E a música é, eu sou um chato, meu Deus, não me aguento, só me tacando no mal. É engraçado. Quando ele está falando sobre isso, ele diz o seguinte, que chato. É o camarada que responde. Você pergunta, oi meu amigo, como é que vai? Aí ele vai dizer como é que vai. Ele diz que, como é que vai? O cara vai dizer, oi. Mas claro que ele está completamente errado, ou isso deve ser normal para o mundo. Ele diz que o cara que responde vai contar como é que está, como é que você está, o cara vai contar como é que está. Ele diz que esse é um chato. Mas talvez seja assim lá no mundo dele. Porque nós cristãos, quando a gente perguntar para alguém como é que você está, nós deveríamos estar prontos para ouvir e dizer como é que ele está. Pessoas que são crentes e elas gostariam sempre de morar o mais longe possível, ou elas moram o mais longe possível da igreja, para que ninguém chegue na casa dela, que é para não incomodar, para não bater na porta da casa dela.
Boa parte dos irmãos aqui sabem como é a minha casa desde que eu fui consagrado pastor. Eu já tenho alguns anos como pastor. O meu filho era pequeno, o Rafael, que hoje já tem 27 anos, mas ele era pequeno e a minha casa era cheia, porque a Moisés era líder do Ministério de Coreografia, então era cheia de menina. O tempo inteiro ele ficava perturbado, quer dizer que não tinha paz, ele não tinha mesmo. Toda hora que ele chegava em casa estava cheio de menino. O tempo inteiro. E não mudou muito. Heloísa não é mais líder do Ministério de Coreografia, já faz alguns anos. Mas os irmãos sabem que chegam na minha casa muitas vezes é por meia-noite, batendo lá por uma coisa qualquer. Eu nunca pude dizer não. Eu às vezes até digo, irmão, quando a coisa é muito simples, irmão, não dá para poder esperar isso para outro dia, porque é simples demais a coisa. Mas não houve nunca uma vez em que alguém foi lá e eu não abri, sabendo que a pessoa estava precisando. Porque se você realmente entender isso, amar ao próximo como a você mesmo, você precisa entender que o seu descanso não é aqui. Nós estamos aqui para trabalhar para a obra do Senhor. O nosso descanso está preparado nas moradas celestiais em Cristo Jesus. Entenda, gaste aqui para você receber lá. Poupe aqui e você não terá nada para receber lá. O que você está poupando aqui? Primeiro João, capítulo 4, versículo 20 diz assim: se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aí 1 João capítulo 11, versículo 11, 12 e 13, diz assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. O fato de amar pessoas e amar como você ama a você mesmo demonstra que Deus está em você, porque foi isso que Jesus Cristo fez. Amou tanto as pessoas que deu a própria vida por elas. Você vai falar, pastor, assim, ninguém vai mais viver, ninguém vai mais isso, ninguém vai mais aquilo, porque agora só se dedicar aos outros. Peraí, irmão, para, irmão. Tira a corda do pescoço. Não se joga agora não, irmão, peraí. Não se atira no precipício não, peraí, se tu morrer colocado, tá um pouquinho. As coisas vão acontecer naturalmente. Você vai entender e vai perceber pessoas precisando de você, você vai ajudá-las, dentro do possível. Tem hora que não dá, já fiz compromisso com irmãos, eu vou fazer isso, aí faltou para mim, eu não dividi porque não chegou, na hora que chegar, eu divido. Então, dois mandamentos, ele encerrou toda a Bíblia. Voltando para o texto principal, um escriba, ouvindo Jesus conversar com as outras pessoas, fez uma pergunta para ele: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus olhou para o homem e disse: o principal é: ouve Israel, o Senhor é teu Deus. O Senhor, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda
segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. O escriba chegou à conclusão: muito bem, mestre, isso que o senhor disse vai além de dar dízimo, além de oferta, além de qualquer coisa que você faça. As igrejas estão fazendo fogueira santa, corrente santa, corda santa, cordão santo, cabo de aço santo, sacrifício não sei das quantas. O Senhor disse para o escriba: são essas coisas, isso que eu concluí, isso é maior do que fazer todos esses sacrifícios. Sabe o que Jesus disse para ele? Versículo 34. Vendo Jesus o que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. Já ninguém mais ousava interrogar. Precisamos internizar, não sei como seria a palavra, colocar dentro de nós essas duas coisas. E aí, para concluir e cearmos, nessa questão de evangelização que nós temos feito, faz tempo, sinceridade, faz tempo em que eu não sinto espiritualmente a alegria que tenho sentido nesses dias. Primeiro, boa parte da igreja está indo fazer o ídolo do Senhor. Segundo, porque eu me realizo nisso. Ontem nós estávamos evangelizando lá na praia de Iracema, e para mim o tempo passou rápido demais. Eu não sei, eu fiquei quase frustrado, porque já estava na hora de voltar. Foi rápido demais. Mas há uma coisa que nós vamos ter que responder ao Senhor. Lá naquele local, reúnem-se as tribos. Eu comecei a fazer um vídeo, e eu comecei a falar, e filmando o local e os integrantes daquele local. Eu comecei a falar: nós estamos aqui na praia de Iracema, próximo da estátua de Iracema, onde se reúnem as tribos jovens de Fortaleza. Aqui nós podemos encontrar pessoas adeptas do homossexualismo, pessoas, e eu fui citando as tribos que estavam lá, né? E quando eu estava falando e filmando, né, eu fui chegando aqui, a pessoa disse assim: João 3,16. Aí eu continuei, ela: João 3,16. Aí eu liguei a câmera, guardei a câmera e cheguei para o nosso lugar. Eram duas meninas. E eu disse: João 3,16 diz. Eu comecei a falar e ela completou. Eu entreguei o folheto para cada um e perguntei de onde elas eram. E as duas disseram que eram evangélicas, de duas igrejas aqui em Fortaleza. Aí eu disse: eu posso aproveitar e fazer um teste com vocês? Tá, pode. E fiz o teste que nós ensinamos para vocês, da evangelização, a respeito de: você é uma pessoa boa. Uma delas resistiu muito o tempo inteiro de que ela seria salva por isso, por aquilo, e eu vou fomentando, vou dando corda, espaço o tempo inteiro, e cada vez que a pessoa diz, aí eu faço uma fechadinha e deixo espaço para ela perguntar mais, porque a minha intenção é ensinar, compartilhar o que eu aprendi. Quando a gente termina e fecha o cerco, a pessoa fica sem saída.
apenas frequentava uma igreja e achava que era salvo. É isso que a pessoa chega à conclusão. Depois de ir falando com essas meninas, eu voltei e aí fui para o centro, ali onde fica a caixa de som, e chegou um grupo com acho que uns 6 ou 7 policiais, e um deles tocou no meu ombro, eu estava de costas, tocou no meu ombro e disse: continue fazendo esse trabalho. O que ele estava querendo dizer é: compartilhe comigo. Eu me voltei para ele, entreguei o folheto, todos eles receberam o panfleto e comecei a evangelizar, e todos participaram da evangelização. Todos queriam responder. E no meio deles tinha uma policial que era crente. Eu acho que o Daniel estava perto de mim, né? O que bateu no meu ombro era católico, e ele tinha as resistências do catolicismo. Mas nós compartilhamos. O que eu estou tentando dizer para vocês é que as pessoas estão pedindo: fala conosco sobre isso que vocês sabem. As pessoas estão dizendo: vocês sabem alguma coisa que nós não sabemos? Por que vocês não dizem para nós? Eu volto para o evangelismo desse, sim. Parece que eu conquistei alguma coisa de muito grande. Eu volto saciado. As minhas forças se estabelecem. O meu sono é mais tranquilo, meu humor muda. Eu volto fortalecido ao perceber que eu pude ser útil no reino. Ao mesmo tempo que volta triste, eu percebi a quantidade de gente que precisa ser evangelizada e o clamor do Senhor, que a seara é grande, mas os cearenses são poucos, os trabalhadores são poucos. Porque infelizmente alguns estão ocupados demais nos seus devaneios, nos seus passatempos, alguns trabalhando, outros estudando, outros cansados e outros fazendo a sua opção. Não vou hoje não gosto muito. Não quer saber, não estou afim não. Antes de passar para a ceia que vamos fazer essa noite, eu queria que você imaginasse que um dia cada um de nós vai ter que se encontrar com o Senhor, inclusive eu. E de todos os dias da minha vida, esse é o dia mais sério que eu sei que será. Eu sei que se não for por graça, não tem nada que me faça chegar naquele dia de cabeça quente. Sei que se não for por Ele mesmo, não haverá nada que eu possa fazer para me safar, para escapar da condenação. Mas há uma coisa que é muito clara na minha vida desde que eu me converti. Eu sei que eu me converti com uma finalidade, e não foi ficar rico. Eu sei que eu me converti não foi para ficar rico. Eu sei que eu me converti não foi para ficar rico. Sei que eu me converti não foi para iludir pessoas. Não foi para escapar de tribulação. Eu me converti para pregar para outras pessoas. Eu soube disso desde o primeiro dia que eu conheci Jesus. A ordem do Senhor é ir e pregar o Evangelho a todo mundo. Então, no dia que nós tivermos que encontrar com o Senhor, aquele encontro, o que você dirá diante do Senhor? Dizendo assim: ah, Senhor, mas eu te direi, digo show. Eu te direi.
Você não acha também que é demais, não? Você não teria direito nenhum show? Você não acha que é direito de jogar um jogo de futebol, uma partida? Você não acha que era direito eu ficar em casa assistindo Laços de Família? Irmão, tem que quebrar os laços. Eu sei que eu tinha direito, eu não estava disposto, eu não estava afim. Porque até hoje você pode dar um monte de desculpa, naquele dia nem que você quiser mentir, você não pode. Digamos que você tem que pedir para Deus: não, Senhor, eu fui. Imagina diante do ser todo-poderoso, conhecedor do passado, do presente e do futuro, você tentava ludibriá-lo. Dá um queixo em Deus. Como vai ser esse encontro? O que você vai dizer para Deus nesse dia? Principalmente você ter conhecimento de todas as coisas que são pregadas aqui, domingo após domingo. Domingo após domingo. Qual é a desculpa? Enquanto você tem tempo, converte-se. Se é que você pode, largue o que você está fazendo. Para de ser mentiroso, uma mentirosa. Você pode salvar um monte de coisa, mas não salvará a sua alma. Você pode conquistar muitas coisas, mas não conquistará a vida. Se Deus está falando com você, e essa noite você gostaria de entregar a sua vida a Jesus, queria que você, aí onde você está, curve a sua cabeça, confesse ao Senhor o seu pecado, peça perdão a Ele, entregue a sua vida por completo. Ele não quer um servo alugado. Ou você é comprado por Ele, ou você não é dele. Você que está me vendo agora pela internet, ou vai me ver depois pelo vídeo, a pergunta feita para a igreja, fale com você. O que você vai dizer diante do seu encontro com o Senhor? Depois de ter visto e ouvido o que você viu e ouviu essa noite. Deixar com você a sua oração, para que a gente possa celebrar assim o Senhor.